bem-vindos à nossa análise detalhada de hoje. Olha, o material que a gente tem aqui, ele mergulha fundo num universo de mistério, sabe? Muita controvérsia. São alegações sobre segredos, conspirações envolvendo a NASA, tudo compilado no livro The NASA Conspiracies, do Nick Redfern. É uma coletânea bem vasta, né? Tem histórias, testemunhos, teorias que pintam assim um quadro bem intrigante sobre OVNIs, possíveis encobrimentos, sabe? E outros enigmas ligados à Agência Espacial Americana. E a nossa proposta aqui é extrair os pontos mais curiosos, as informações-chave que estão nessas fontes. A gente vai navegar por essas narrativas, Explorando o que está lá, né? Sem necessariamente concordar ou discordar. Apenas ver o que o material diz. exato. E parece que a própria fundação da NASA, lá no começo, já nasceu com umas preocupações que, iam além da exploração espacial pura e simples. Exato. O livro coloca a criação da NASA, lá em 58, como uma resposta bem direta ao choque do Sputnik 1, o satélite soviético, né, em 57. Ah, sim, a Guerra Fria no auge. Totalmente. O governo Eisenhower agiu rápido, pegou a agência anterior, a NACA, e transformou na NASA que a gente conhece. Mas aí tem um ponto interessante que as fontes destacam. Uma correlação de tempo, né? Sim, logo depois do Sputnik teve um aumento, assim, bem notável nos relatos de OVNIs. O livro até pergunta, né, será que essas nossas primeiras tentativas de sair da Terra acabaram chamando alguma atenção? Externa. É uma pergunta e tanto. E isso leva a gente para o famoso relatório Brookings, de 61, encomendado pela própria NASA. Pois é, e ele não falava só de exploração pacífica. Ele considerava abertamente as implicações de descobrir vida extraterrestre. Bem sério. E as conclusões eram complexas, né? Falava do risco de caos social, da possibilidade da nossa civilização ser ofuscada, talvez. Isso, ou até engolida por uma cultura mais avançada. E o ponto crucial levantava a questão de se o público deveria sequer saber. Havia um medo real de uma paralisia social ou científica. Então, desde o início, a ideia de manter sigilo sobre ETs já estava na mesa da NASA. Faz pensar. Com certeza, essa ideia de sigilo ganha força quando a gente olha os testemunhos de quem esteve lá em cima, né, os astronautas. Sim, as fontes trazem relatos diretos. Gordon Cooper, um dos pioneiros do Mercury 7, ele é um exemplo bem marcante disso. O Cooper descreveu OVNIs bem antes de ser astronauta, em 1951, sobre a Alemanha Ocidental. Objetos com uma performance assim muito superior aos caças da época. E a explicação oficial que ele recebeu? Ah, essa é clássica. Casulos de sementes em alta altitude. Uma resposta que, francamente, parece querer minimizar o relato, né? Totalmente. E essa minimização parece ser meio que um padrão, né? Parece que sim. Em 57, ele já estava na base aérea de Edwards. Colegas dele filmaram um objeto em forma de disco pousando. O Cooper diz que viu os negativos. Descreveu um disco clássico, prateado e liso. E o que aconteceu com o filme? Sumiu. Foi enviado para o Pentágono e desapareceu dos registros. A versão oficial virou balão meteorológico. Impressionante. Sempre uma explicação mundana para algo extraordinário. É um padrão que se repete nas fontes, né? Evento estranho, explicação simples, evidência some, mas o Cooper, ele manteve a convicção dele. Em 78, ele chegou a apoiar formalmente na ONU a criação de uma agência só para estudar OVNIs. Ele acreditava mesmo que éramos visitados. E ele não era o único a relatar coisas estranhas. Deke Slayton, outro astronauta do Mercury. Sim, o Slayton relatou um encontro em 1951 também. Um objeto voador que primeiro ele achou que é um balão, mas que depois mostrou capacidades de voo incríveis, decolando como um inferno, nas palavras dele. Mas ele foi mais cauteloso na descrição. Foi. Classificou apenas como não identificado. Mas a experiência marcou ele. E as fontes até mencionam um boato que veio via FBI de que a missão Gemini 4 poderia ter equipamentos secretos para detectar OVNIs. Nunca confirmado, claro, mas alimenta a especulação. Esses relatos dos céus nos levam para incidentes aqui na Terra, onde a resposta oficial também é muito questionada. O caso de Kecksburg, Pensilvânia, em 65. É um clássico que o livro explora bem. Ah, Kecksburg.
Uma bola de fogo que cruzou vários estados caiu numa floresta. A resposta militar foi imediata, isolaram a área toda. E a versão oficial foi, deixa eu adivinhar, Meteorito. Mas as testemunhas descreveram algo diferente. Um objeto em forma de sino ou de bolota, com inscrições parecidas com hieróglifos. bem diferente de um meteorito. Muito diferente. E aí entra a física. A teoria de que poderia ser o satélite soviético Cosmos 96, ela foi refutada por especialistas da própria NASA, como Nicholas L. Johnson. A mecânica orbital mostrava que ele já tinha caído horas antes, lá no Canadá. O que enfraquece a história do meteorito, né? Exatamente. Torna a explicação oficial bem mais frágil, segundo a análise do livro. O caso até voltou à tona em 2003, quando o canal Sci-Fi pressionou a NASA por documentos usando a Lei de Liberdade de Informação, a FOIA. E conseguiram algo. Alguns papéis foram liberados, mas nada conclusivo. O mistério de Kecksburg continua. E esse padrão de informações confusas, contraditórias, aparece de novo na Bolívia, né? Em 78. Sim. Documentos oficiais dos Estados Unidos revelam relatos iniciais sobre a queda de um objeto não identificado perto de Bermejo. Descrito como metálico, oval, a Bolívia teria até pedido ajuda para a NASA. Mas depois a história muda. Muda. Informes da CIA sugeriam que o objeto foi achado, mas as Forças Armadas bolivianas disseram para o pessoal americano que não encontraram nada. Uma contradição clara. E a gente ainda tem mais coisa, né? Testemunhos locais. Tem. Testemunhas falando de explosões no céu, uma ravina nova no local da suposta queda e até rumores sobre um avião militar americano, um Hércules C-130, que teria tirado algo da área secretamente. As fontes mostram que a NASA continua de olho em atividades aéreas estranhas na região depois disso e também se interessou por casos parecidos, como um na Rússia, em Dawnegorsk, 86. Uma esfera metálica que caiu lá. Esses relatos de possíveis acidentes encobertos, eles alimentam uma das teorias de conspiração mais famosas e persistentes ligadas à NASA. Ah, sim. A ideia de que o maior feito deles, o pouso na Lua, foi uma farsa. O livro do Bill Kaysing, We Never Went to the Moon, de 74, foi um marco nisso, né? Foi. Ele questionou coisas como a falta de estrelas nas fotos, a bandeira que parecia tremular no vácuo, as pegadas super nítidas. E o livro apresenta as respostas da NASA para isso. Apresenta. O brilho do Sol ofuscava as estrelas nas fotos, que eram configuradas para a luz diurna. A bandeira só ondulou quando eles estavam desdobrando, e o solo lunar, fino como talco, permite sim pegadas bem definidas. Mas o Kaysing foi bem mais longe, né? Com acusações muito graves. Foi. Acusou a NASA de ter provocado acidentes fatais, como o da Apollo 1, para silenciar quem soubesse da suposta fraude. Ele citou a morte do inspetor de segurança Thomas Barron, que morreu em circunstâncias suspeitas depois de criticar a segurança da Apollo 1. Pesado. Mas o material também mostra o outro lado, né? A dificuldade de manter um segredo desse tamanho. Exato. Quase 500 mil de pessoas trabalharam no programa Apollo. Seria um segredo gigantesco para guardar. E tem as evidências físicas, as rochas lunares, que são únicas, e mais recentemente as fotos da sonda LRO, que mostram claramente os locais de pouso das missões Apollo lá na Lua. Ainda assim, a dúvida existe para muita gente. O livro menciona até o Bill Clinton refletindo sobre como é fácil confundir imagem e realidade hoje em dia. E revela também aquele discurso que prepararam para o Nixon, caso o Armstrong e o Aldrin não conseguissem voltar da Lua. Um lembrete bem sombrio dos riscos reais da missão. O que é interessante nisso tudo, e as fontes meio que sugerem isso, não é nem tanto se a teoria da farsa é tecnicamente viável. Mas como ela mexe com essa desconfiança que muita gente tem de grandes projetos governamentais, né? É quase um símbolo dessa dúvida moderna. Saindo da Lua e voltando para cá, para a Terra, as fontes trazem um relato bem peculiar de um sujeito chamado John. Sim, um ex-policial que diz ter trabalhado numa instalação secreta em Nevada, provavelmente a Área 51, nos anos 70. A função dele? Ser tipo um guardião de arquivos secretos sobre OVNIs para a NASA e outras agências de inteligência. Área 51, sempre ela. E ele descreve como era lá. Descreve.
segurança máxima, voos com as janelas cobertas, óculos especiais que só deixavam ver o chão. Ele afirma que acessou arquivos de 1943 a 1968, muito mais detalhados que os do projeto Blue Book, que era público. E ele viu naves? Corpos? Não, ele é bem claro nisso. Viu apenas os documentos, mas alguns documentos que ele descreve são chocantes. Como? O que, por exemplo? Uma carta de 1944 de um médico de Los Alamos. Falava de experimentos feitos em 17 pessoas muito estranhas encontradas no Arizona em 43. Baixinhas, sem pelos, cabeças grandes. Elas morreram depois de testes médicos de radiação. O médico desconfiava muito da versão oficial de que eram só pessoas deformadas de asilos. Nossa, e tinha mais? Tinha. Outro arquivo detalhava autópsias de 8 corpos parecidos encontrados no Novo México em 47. E um terceiro arquivo, chamado Switch Study 48 Armageddon, descrevia uns trajes recuperados desses corpos que pareciam vivos. Um cientista que vestiu um teve visões horríveis de um futuro apocalíptico. Os trajes foram trancados e classificados como perigos inteligentes. Que coisa sinistra. Mas esses arquivos confirmavam que eram alienígenas? Não. E o John enfatiza isso. Os arquivos não batiam o martelo na origem extraterrestre. As teorias internas variavam muito. Fraude soviética, experimentos ilegais da Guerra Fria, seres de outra dimensão, até viajantes do tempo. Os especialistas da NASA citados nos arquivos achavam estranho como esses seres pareciam perfeitamente adaptados à nossa atmosfera e pressão. É muita informação estranha. E qual a hipótese do John sobre esses arquivos? Ele acha que talvez todos os arquivos importantes sobre OVNIs, da NASA e de outras agências, foram centralizados na Área 51 para ficarem fora do alcance da Lei de Liberdade de Informação, a FOIA. Ele também cogita que talvez toda a experiência dele tenha sido um teste de lealdade bem elaborado. E isso se conecta com outras lendas, né? Como a do Hangar 18. Exatamente. O Hangar 18, na base aérea de Wright-Patterson, em Ohio, outro lugar que, segundo as lendas, guardaria naves e corpos alienígenas recuperados. Esse tema do controle da informação, da possível censura, ele aparece o tempo todo, né? O tempo todo. Começa lá atrás com a recomendação do próprio relatório Brookings sobre talvez esconder do público a descoberta de ETs. E continua com casos concretos. Sim, como o do Joseph Perry, em 1960. Ele fotografou um OVNI, o FBI pegou a foto a pedido da NASA e ele nunca mais viu a foto. E temos testemunhos mais recentes de gente que trabalhou lá dentro, como a Donna Haar. A Donna Haar, ela trabalhou no laboratório fotográfico do Johnson Space Center, né? O QS. Isso. E ela afirmou que ouviu de um colega que era prática comum na NASA simplesmente apagar OVNIs das fotos do espaço antes de divulgar para o público. Ela disse que viu pessoalmente uma foto com um OVNI bem nítido, sendo retocada, apagada. Que acusação séria. Muito séria. E tem o Carl Wolf, outro técnico ligado à NASA. Ele contou uma história parecida, disse que foi levado a uma sala escura na base aérea de Langley e viu mosaicos de fotos da Lua tiradas antes das missões Apollo. E o que tinha nessas fotos? Estruturas artificiais enormes, bases, torres, formações tipo cogumelo, que, segundo ele, teriam sido depois removidas ou obscurecidas nas imagens que foram divulgadas ao público. Caramba! E aí a gente chega num caso bem mais moderno, o do Gary McKinnon, o hacker britânico. Exato. No início dos anos 2000, ele invadiu os sistemas da NASA, do Pentágono, de várias agências militares dos Estados Unidos. Ele estava procurando exatamente por evidências sobre OVNIs, energia livre e encobrimentos. E ele alega ter achado alguma coisa. Alega. Disse ter encontrado arquivos mencionando oficiais não terrestres e relatou que tentou baixar e conseguiu ver parcialmente uma imagem de um objeto enorme em forma de charuto sem emendas pairando sobre a Terra, antes da NASA derrubar a conexão dele. E ele sofreu consequências sérias por isso, né? Sim, enfrentou um processo de extradição longuíssimo para o ZUA, foi acusado de causar danos enormes aos sistemas.
Ele sempre disse que a motivação era expor informações que ele achava que estavam sendo escondidas e que a segurança dos sistemas era muito falha, tipo sem senhas. No fim, a extradição foi bloqueada por questões humanitárias. Essa busca por segredos, parece que ela vai além dos OVNIs aqui perto, né? As fontes falam até de Marte. Aquele famoso rosto em Marte. Sim, fotografado pela sonda Viking em 76 na região de Sidônia. A grande questão é só pareidolia, aquela nossa tendência de ver padrões familiares em formas aleatórias, ou é algo mais? E o que os pesquisadores citados no livro dizem? De Hoagland. E com destaque o falecido Mac Tonis. O Tonis argumentava que a feição mantém a aparência de rosto, mesmo vista de ângulos diferentes. E que imagens mais recentes, de alta resolução, mostram detalhes como pupila, narinas, lábios, tornando a explicação só pela pareidolia meio simplista para ele. Ele defendia que precisava de uma investigação arqueológica séria lá. Saindo da arqueologia marciana para a biologia, as fontes mencionam preocupações com vírus extraterrestres. Mencionam o trabalho pioneiro do Joshua Lederberg, ganhador do Nobel para a NASA. Ele alertava publicamente sobre o risco de contaminar a Terra com micróbios alienígenas trazidos em naves. E tem a história de um tal Jameson, que seria funcionário de Fort Detrick, o Centro de Pesquisa Biológica Militar. O que ele teria visto? Um relatório não oficial chamado Andrômeda, Fato ou Ficção, justamente sobre esse risco de contaminação. Esse relatório teria circulado pela NASA, pela CIA e voltado com anotações a lápis. Que coisa! E aí o livro entra num território ainda mais exótico, digamos. Criptozoologia. Entra brevemente. Menciona o Houston Batman, uma criatura humanoide com asas vista em Houston, em 53, e relata a história de uma mulher, Desiree Shaw, cujo pai, arquivista na NASA nos anos 80, teria visto uma figura muito parecida, grande, escura, com capa e asas de morcego, num prédio do Centro Espacial, tarde da noite. E qual foi a explicação? Segundo ela, o chefe do pai disse que não era o primeiro avistamento, que existia um arquivo secreto sobre isso, ligado também a cães mutilados achados na área. O pai dela teria sido até interrogado por gente da segurança da NASA, vinda do Arizona. Isso lembra um pouco as histórias do chupacabra, né? O livro faz essa conexão, cita um incidente em 75 no Observatório de Arecibo, em Porto Rico, relatado pelo Frank Drake, do SETI. Um guarda viu uma figura sombria e depois acharam uma vaca morta e sem sangue perto dali. E acrescentam história de origem meio incerta sobre um confronto violento em 84 entre cientistas americanos e porto-riquenhos contra chupacabras numa caverna que teria resultado em mortes e na captura de 2 criaturas levadas para um laboratório secreto da NASA. E até o Pé Grande entra nessa história. Uma instalação da NASA do corpo de uma criatura de quase 3 metros, peluda tipo um elo perdido. Isso depois de muitos relatos de OVNIs na área. A autópsia teria revelado coisas estranhas, como um implante metálico de rastreamento no braço. Os restos teriam ido para Wright-Patterson. São histórias realmente muito bizarras. Difícil saber o que pensar. Com certeza. Esticam bastante os limites da credulidade para muita gente. Mas o livro as apresenta como parte desse mosaico de alegações que cercam a agência espacial. E para fechar esse ciclo de fenômenos estranhos, as fontes falam sobre abduções alienígenas, né? Falam, focando no relato de uma mulher chamada Sharon, que trabalharia atualmente no Kennedy Space Center, o KSC. Ela descreve experiências recorrentes na adolescência, de ser levada à noite pelos Greys, aqueles alienígenas cinzentos e baixos, para interagir com crianças híbridas, meio humanas, meio aliens, numa nave enorme no fundo do mar. Mas tem uma reviravolta nessa história, né? Tem. O namorado dela, na época, confirmava que durante essas experiências, ela nunca saía fisicamente da cama, o que sugere algo talvez mais mental, psíquico, ou uma interação diferente. A experiência mais forte dela foi sentir a alma sendo drenada pelos Greys, e isso só parou quando ela clamou por ajuda divina. Que relato intenso! Muito.
E anos depois, já trabalhando na NASA, uma colega não identificada teria se aproximado dela e interessada nas histórias. Essa colega teria dito que alguns na agência suspeitavam que o controle da alma era um aspecto central das abduções e que algo ruim para nós estava acontecendo. Isso se conecta com outras visões dentro da própria NASA? Segundo o livro, sim. Conecta-se com a visão de outro funcionário do KSC, Joe Jordan. Ele acredita que as abduções são, na verdade, ataques espirituais de natureza talvez demoníaca e que podem ser interrompidos através da fé. É uma perspectiva bem diferente daquela abordagem mais tecnológica que a gente costuma ver. Uau! Realmente a gente cobriu um terreno imenso aqui. Desde as origens da NASA lá na Guerra Fria, com as preocupações com OVNIs, Passando pelos testemunhos dos astronautas, os possíveis acidentes encobertos como o Kecksburg, a polêmica sem fim do pouso na Lua, os hackers fuçando sistemas atrás de segredos, até essas alegações sobre estruturas em Marte, riscos biológicos e encontros com o criptozoológico e o quase espiritual, tudo meio que orbitando o pessoal da NASA. é um quadro muito complexo, cheio de contradições, né? Exato. A gente tem testemunhos de gente com alta credibilidade, como astronautas, lado a lado com relatos anônimos, teorias da conspiração bem complexas e eventos que desafiam qualquer explicação fácil. Mas o fio que parece ligar tudo é essa suspeita constante. De que a NASA, por estar na ponta de lança da exploração espacial, talvez saiba muito, muito mais do que admite publicamente sobre fenômenos anômalos. Sejam eles OVNIs clássicos, vida extraterrestre nas suas mais variadas formas tecnológica, biológica, ou talvez algo ainda mais estranho, ou quem sabe aspectos da realidade que a gente nem começou a entender. O livro até especula sobre uma futura divulgação, né? Um grande anúncio, talvez coordenado entre vários países, NASA, outras potências, até o Vaticano, que tem se mostrado mais aberto a falar sobre vida extraterrestre ultimamente. O que curiosamente nos leva de volta àquele relatório Brookings lá do começo, né? Sobre o papel importante da religião na aceitação pública de uma notícia tão transformadora. E a questão que fica martelando, depois de ver todo esse material, é: se só uma fração disso tudo tiver algum fundo de verdade, qual seria a real natureza do que estaria sendo, digamos, encoberto? Exato. Se existem entidades não humanas interagindo com a gente, sejam ETs, seres terrestres antigos, interdimensionais, ou até essas entidades mais sombrias que alguns relatos sugerem, qual é a verdadeira agenda delas? As fontes dão muitas possibilidades, mas nenhuma certeza. É tudo muito especulativo. Exatamente. E isso deixa a gente com uma provocação final baseada em tudo que a gente viu aqui. Considerando a diversidade impressionante dos fenômenos descritos nesse material, que vai de tecnologia aparentemente física até encontros quase místicos ou monstruosos, Será que a gente está lidando com uma única fonte alienígena? Ou será que a realidade por trás desses mistérios todos ligados à NASA é, na verdade, muito mais complexa, multifacetada e talvez fundamentalmente mais estranha do que a gente costuma imaginar? o que essas histórias todas, quando a gente olha para elas em conjunto, realmente sugerem sobre o nosso lugar no universo e, quem sabe, até sobre a história oculta do nosso próprio planeta? Fica aí a reflexão.